Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Enquanto a gente papeia um pouquinho, eu vou aproveitar para tomar um cafezinho. E queria falar com vocês hoje sobre atividade física, sobre a minha relação com o esporte, com o CrossFit há quase 6 anos. Eu tenho soltado muito aí nos shorts, né? Pequenos vídeos, takes de eu treinando. E falei em outros vídeos que traria em algum momento uma conversa sobre isso, né? Sobre a minha experiência e doida para trocar com vocês e saber como é que é a experiência aí do outro lado, se vocês estão fazendo atividade física, se já fizeram com alguma constância e agora, né, estão parados, enfim. O fato é que eu sempre fui uma pessoa dos esportes, né? Quando era mais nova, fiz vôlei durante muitos anos, fiz balé primeiro. Deixa eu só me situar aqui na linha cronológica. Fiz balé, fiz jazz, mas sempre gostei muito dos esportes. Então, quando tinha aqueles jogos internos na escola, né, eu sempre participava, meu grupo sempre se destacava. Eu quase sempre era a protagonista ali também do grupo, sabe? Estava sempre sendo convocada para jogar vôlei, handebol, não tanto futebol, confesso. Mas minha interação com a atividade física sempre foi muito familiar, sabe? Com uma certa constância mais nova. E aí, quando adentrei na universidade, que passou, né, aí a chegar as responsabilidades, né? Passaram a chegar as responsabilidades. Eu confesso que, por conta da demanda de trabalho, eu me afastei um pouco, né, desse compromisso, dessa coisa assídua, né, todos os dias, ou pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Até me recordo, antes um pouco da faculdade, né, de começar a trabalhar efetivamente em sala de aula, eu fazia academia, mas eu não mantinha uma constância, eu não tinha ânimo, não tinha motivação, não tinha disciplina, não tinha nada, né? Sempre fui de me alimentar bem, porque, e aí um parênteses, né, desse alimentar bem, né, que é considerado comida saudável. Eu sempre gostei muito, o meu paladar ele é muito afim com essas comidas consideradas comidas, como é que eu posso dizer, que nutrem, né, as comidas de verdade. A gente chama assim comida de verdade, como se as outras não fossem, né, de verdade, mas não presta. A diferença é essa, algumas não prestam, né. Então eu sempre gostei muito de almoçar, sempre gostei muito de salada. Sou vegetariana, que deixei de ser, na verdade, né? Já passei muito tempo vegetariana, passei a ser vegana, passei 2 anos vegana e foi assim muito complicado lidar com saídas e administrar realmente. Nas minhas relações, esse meu hábito aqui em Recife, pelo menos, já está bem melhor por aqui, mas ainda assim eu acho que é um setor muito deficitário, né? Para quem resolve fazer essas dietas e ter uma vida social, sabe? Sair para comer fora, né? Afinal de contas, comer, gente, com outras pessoas é uma ação de sociabilização também, né? É um momento de você trocar com o outro, não é a comida pela comida somente. Então, eu sempre tive um cuidado, um olhar muito, assim, de destaque para essa questão da alimentação, sabe? Então, grosso modo, eu comia muito bem, mas eu passei uma época que eu bebia muito, né? Eu venho de uma família boêmica que estava nos bares, meu pai toca e canta, minha mãe também, né? Cantava. E eu cresci em bar, bem dizer, assim, os eventos familiares, não só por conta da escolha profissional, né, do meu pai, que é músico e professor também, mas na época ele estava sempre em bares. Até porque eu convivi mais com a minha mãe, mas minha mãe também era da música, cantava, não de profissão primeira, né? Ela não era musicista, mas ela cantava, então todos os momentos de lazer, exceto durante a semana que estávamos, né, estudando e ela trabalhando, o restante do período era em bares, era sair para comer em bares, enfim. E aí eu passei um período que eu bebia muito, assim, né? Eu aguentava beber muito, não me perguntem como, mas eu bebia muito. E aí, com essa dinâmica, né, de dia a dia, de muito trabalho, estudando, fazendo faculdade na época, já no terceiro período comecei a ministrar aulas e tendo esse comportamento social, né,
De o tempo todo estar ingerindo bebida, todo o lazer tinha bebida, na família bebida, com os amigos de bebida, a parte da atividade física ficou muito de lado, assim, escanteada, né? Eu marginalizei a atividade física completamente. Tinham momentos que sim, eu me matriculava na academia, mas não tinha constância, não tinha estabilidade, tinha muito cansaço, tinha falta de priorização, enfim, tinha tudo que não ajudava no processo. E aí, no período pandêmico, eu até comentei num vídeo aqui, né, que o período pandêmico, embora tenha sido um momento muito delicado, né, muito sério, para mim, dentro da minha bolha, ele foi muito positivo. Assim, eu consegui fazer muitas coisas e muitas coisas que repercutem até hoje na minha vida, por estar aqui isolada, com privilégio, né, podendo continuar a trabalhar online. Fiz a migração do presencial para o online, enfim, eu tive muitos aspectos positivos desse período. Um deles foi iniciar o cross, né? Um crossfit numa box aqui perto, que eu fazia antes. Essa que eu faço hoje também é perto, mas essa outra era mais perto ainda. Que inclusive fiz um grupo de amigos que existe até hoje. Alguns deles também migraram para essa outra box que eu estou hoje. Já estou há um tempo, mas eu digo atualmente. E eu comecei, né, com atividade física, já vinha com outro pensamento. Foi justamente no momento da minha virada de chave, momento esse que eu compartilhei em alguns outros vídeos aqui, né, que eu comecei a ter uma necessidade de expansão de consciência, de olhar mais para dentro, de muitas coisas mudando aqui. Foi o início também. O início não, a gente já estava no percurso, né, da doença de minha mãe, do Alzheimer. Não foi o início, ela já tem mais de 11 anos de Alzheimer. Mas era o começo para a gente, né? O começo porque logo quando ela foi diagnosticada, ela ainda teve um período para deixar de não lembrar mais de nada, né? Deixar de interagir, como ela foi deixando de interagir. Então, tudo isso fez com que eu quisesse mudar meu estilo de vida, olhar para trás e ver que esses excessos, por exemplo, que tanto ela quanto meu pai cometeram, né, de associar lazer à bebida, de não se preocupar tanto com a alimentação, porque afinal de contas, se a gente vai para esses ambientes para beber e passa boa parte do tempo lá bebendo, a gente vai comer as coisas desse local, a gente não vai se alimentar bem, a gente vai ter indisposição, porque no dia seguinte eu particularmente ficava morta de ressaca. Então eu passei a olhar para isso, né? Foi um convite também essa doença de minha mãe, de eu olhar para isso e dizer, eu não quero isso para minha vida. Qual é a vida que eu quero, né? Eu preciso começar a plantá-la agora. E aí foi quando eu comecei no cross, fui me apaixonando, não imaginava que iria gostar tanto. Confesso que quando soube da modalidade, né, que era uma coisa de levantar peso, as pessoas normalmente eram muito preocupadas com o corpo, muito, não que não seja hoje, mas eu estou dizendo assim, o meu contato primeiro, né, com esse esporte foi dessa forma. E pessoas que se achavam muito e eram muito dos excessos, ou treinava demais e tinham os corpos super definidos e tal, mas também bebiam demais, comiam demais, né? Porque é um esporte realmente que a gente gasta muita energia, é muito cardio, é muita força, mas tudo é adaptado também à realidade de cada um, que é um equívoco muito grande também, que eu aproveito esse vídeo, né, falando sobre a minha experiência, para dizer que muita gente tem esse estigma, né, do crossfit, de que a gente levanta pneu do caminhão e todo mundo se fratura e é uma coisa que excede. Mas, na verdade, o cross é uma modalidade que é para todo mundo, porque a gente adapta, né? A gente adapta os movimentos à realidade de cada pessoa, né? Então, não é dessa maneira que vendem aí. Tem pessoas que estão mais avançadas, eu já estou também num nível mais avançado, não tanto quanto quem tem 6 anos já, né, de cross. Mas eu tenho, assim, realmente hoje eu consigo pegar uma carga de peso muito maior, fazer boa parte dos movimentos, né? Mas assim, quando eu cheguei, vamos testar essa modalidade. Eu que sempre fui de atividades, de esportes mais, como é que eu posso dizer, mais tradicionais. Não sei se essa palavra é exatamente, mas que seria isso, né? A dança, o futebol, o vôlei, né? São esportes mais conhecidos, mais divulgados, enfim. E eu sempre fui do vôlei, né? Passei boa parte da minha vida, especialmente a adolescência, ali jogando vôlei.
E aí eu disse, mas vamos testar essa modalidade. E aí foi um dia após o outro, eu estava com esse pensamento também muito grande, muito forte, né? E grande, de dimensão aqui dentro, de ter esse compromisso comigo, de cuidar da saúde. Eu passei a estabelecer na minha pirâmide de importância a saúde e o bem-estar como primeiro lugar antes de qualquer coisa das pessoas, inclusive que eu amo, me incluindo nesse caso. Eu preciso, eu tenho que me amar, é mostrar isso, né? Que eu consigo ter essa disciplina e cuidar do meu corpo. E aí a coisa foi acontecendo de uma maneira que nós fomos fazendo amigos lá, né? Pessoas também com esse pensamento. E tô até hoje de sair dessa box, fui para uma outra, que a gente já achava que ela não estava entregando tanto, então parte dos colegas desse grupo que formamos lá decidiu ir para uma outra próxima aqui, que é essa que a gente está até hoje. Eu acho que já tem quase 3 anos ou mais, ou 4, realmente não lembro se eu passei só 2 na anterior, mas eu continuo com esse foco, com essa disciplina, com essa, né, lembrando da minha pirâmide, do que é prioridade, do que está lá no topo. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que se a gente espera trazer uma reflexão, se a gente espera ter motivação, se a gente espera que a segunda-feira chegue para que a gente comece, ou se a gente espera que a gente perca um pouco de peso para conseguir fazer algum tipo de movimento, ou se a gente fica esperando alguma coisa, na expectativa ou na esperança, né, sem agir, a gente não vai para lugar nenhum. E foi assim que eu construí isso até aqui. Uma coisa que eu acho importante compartilhar, né, como eu estou sempre dispondo desses vídeos na internet, desses takezinhos treinando, que todo dia estou lá, faço muito isso também na rede social do Instagram, né, e as pessoas devem olhar assim, mas para ela é fácil, ela já está aí, mas para eu ter chegado aqui, para eu ter essa constância, né, eu fui todos os dias fazendo o que eu conseguia, dando o que eu podia, né, que é como eu faço até hoje, mas sem desistir. Muitas vezes eu vou sem vontade, eu vou treinar sem vontade. Muitas vezes eu acordo cansada, né? Não com tanta frequência, mas sim, acordo, né? E dizendo, hoje eu não iria treinar. Apesar de que eu já cheguei num nível, eu confesso que se eu não vou, é pior para mim, sabe? Mentalmente falando, porque o treino ele acaba me organizando internamente, sabe? Especialmente mentalmente. E que desemboga também no emocional, né, minha gente? Tá tudo interligado, é tudo uma coisa só. A gente só fica separando assim para compreender melhor. E é isso, eu sinto também cansaço, eu sinto às vezes que são os mesmos movimentos, né? Que é para isso mesmo, a repetição, para que a gente vá se capacitando, vá entregando mais. E é assim que eu tenho melhorado os movimentos, mas tem hora que eu estou cansada, que eu olho, que saco! Ter que fazer esses mesmos movimentos, vou ter que escutar o coach, né, que é assim que a gente chama o professor, falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa que eu já sei, de onde sai o movimento, até onde tem que levar, da progressão de carga, né? Então mas eu vou por mim, eu vou porque isso, depois que eu vou, quando eu volto, eu sinto o efeito dessa minha escolha de ter ido. É uma escolha, não espero ter motivação. Não esperem ter para começar, seja lá o que vocês querem fazer aí, né? Uma coisa que eu acho importante vocês pensarem, vocês que estão aí me ouvindo, é pensar em ir para uma área esportiva ou de treino, pode ser uma academia, né? Que vocês tenham afinidade. É importante que vocês desfrutem, né? Dessas atividades antes e, de fato, enveredem por um esporte que vocês realmente se afinem, porque é importante você gostar, apesar de saber que em algum momento você vai enjoar, que você vai estar de saco cheio, mas o fato de você gostar daquela atividade já ajuda muito. Eu acho que essa seria a primeira coisa para pensar, né? Então, estar dentro de uma modalidade que você gosta e estar nessa modalidade e, de repente, em algum outro momento, ou arrumar um espaço para fazer uma outra, né? Às vezes não é possível por conta da rotina mesmo de trabalho e de atividades. Mas migrar para uma outra, portanto, que não deixe de fazer, né? Estou muito entediada, esse que não está. Perceber isso, estar conectado para perceber isso é importante também. Porque aí você pode variar. O importante é você não ficar parado, né? Ter uma constância. Para mim funciona treinar 3 vezes na semana, né?
é o que eu consigo fazer de acordo com as minhas demandas, de acordo com a minha vida, para eu realmente ficar bem. Porque também não adianta você treinar todos os dias se isso está te atrapalhando, na verdade, né? E não treinar com o objetivo de ter o corpo somente, né, na verdade, ter o corpo bonito dentro do padrão, né? Esse bonito, lembrando que isso é um juízo de valor e o padrão muito mais, né? Mas que teu objetivo não seja só esse, porque se for só esse, daqui a pouco você não vai mais. A verdade é essa. Se você estiver treinando só para ter um corpo bonito, daqui a pouco não vai adiantar. Você não vai. Você vai desistir. Você vai cansar. Outras coisas vão parecer muito maiores. Você vai entender que isso não é prioridade, que você não está dando conta. Então, arrumar um esporte que você gosta, ter assiduidade, descobrir qual é essa frequência que faz sentido para você. Eu cheguei a um momento, né? Eu acho que desde o princípio eu já treinava no cross de segunda a sexta. Mas eu já cheguei a um momento que por mim eu treino todos os dias. Eu normalmente treino de segunda a sábado. Né? Nem todo domingo eu treino. E se eu sentir a necessidade, por algum motivo, de algo que aconteça, de não treinar durante a semana, é raríssimo, eu diria que quase nunca ou nunca acontece por aqui. Mas, por exemplo, de eu estar doente, né? Ou de eu realmente estar emocionalmente muito abalada e eu sinto o meu corpo mais dolorido, né? Eu sou uma pessoa muito sensível, eu não vou treinar, né? Mas eu já cheguei num nível diferente, mas quero lembrar, isso é plantado. Então é muito importante que vocês plantem aí também, comecem agora. Vão lá fazer aula experimental das atividades que vocês pensam ter afinidade. Descubram qual é essa atividade. Comecem, percebam se dá para fazer 3 vezes na semana, pelo menos, eu acho que seria o básico, né? O mínimo. Mas aí o mínimo vai ser dentro da sua realidade. Pode ser que sejam 2 dias apenas, mas eu acho que pelo menos 3 vezes na semana, se possível, a semana inteira, e você tira o final de semana para descansar. Porque isso, gente, dá movimento para a vida, deixa a gente mais disciplinado, organizado, sabe? Mentalmente também mais fortalecido, o que vai ajudar na questão emocional, né? Aprender a lidar ali com aqueles momentos de suportar o insuportável, naquele momento que a gente está progredindo carga ou está se lançando um novo desafio, né, de atividade que mexe com alguma parte do corpo específica. Tudo isso nos prepara muito para a vida, é muito importante. E é isso que tem acontecido aqui desse outro lado comigo e que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha chegado aí num bom momento. Queria saber de vocês, estão praticando atividade física? Você que está me assistindo, quantas vezes por semana você faz? Quais são os efeitos que você percebe, né, de estar treinando, seja lá fazendo o que for? Muita gente está na academia, eu vejo que é muito comum, né? Academia eu acho que é importante para todo mundo, independente da atividade que a gente escolha. Eu sou um pouco farrapeira com a academia, mas vez por outra eu faço, né, uns treinos e estou mais constante. Agora eu estou mais distante, eu estou só no cross mesmo esses últimos meses. Mas queria saber de vocês, contem, compartilhem aqui comigo. Se não está fazendo atividade física, se pretende fazer e o quê? Se já fez, né, conseguiu essa constância e percebeu esses resultados que eu estou aqui, né, resultados bem entre aspas, né, porque é um resultado que nunca acaba, a gente tem que estar sempre indo atrás, buscando. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Esse resultado do que foi fazer essa atividade física, do que você percebeu. Eu vou aguardar a interação de vocês e até o próximo vídeo.